Bem-vindos a mais um vídeo do canal Forense Contemporâneo aqui no YouTube. E hoje o tema é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós temos agora no Brasil esta lei, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ela foi, na verdade, publicada em 7 de julho de 2015, mas teve um período de transição, um período de adaptação, que a gente chama de vacância da lei, né? Que fez com que ela entrasse em vigor apenas em 3 de janeiro de 2016. Então, nesse momento que gravamos este vídeo, a lei já está em vigor. Então, uma curiosidade, para que vocês tenham ideia, por que esta lei se chama estatuto? O que é um estatuto? Né? O estatuto pode ter vários significados, mas para o significado específico dessa lei, o estatuto significa que é um conjunto de regras destinado a falar sobre o estado de uma pessoa, né? Ou de um grupo de pessoas, uma classe de pessoas. Então, você tem no Brasil, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei que é direcionada a essas pessoas, as pessoas que estão em situação, em idade, consideradas por lei como sendo criança e adolescente. Você tem o Estatuto da Juventude, que é uma lei direcionada ao que se considera como a pessoa, o jovem, né? Então tem uma faixa etária também. E agora nós temos no Brasil o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá? Então, o que é deficiência? A própria lei, essa lei, esse estatuto, ela define o que seria uma pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência, para a definição do estatuto, do nosso novo estatuto, é que seja uma pessoa que tenha algum tipo de limitação de longo prazo, tá? Então, longo prazo significa que não é alguma coisa temporária, de curto prazo, ou simplesmente ocasional, como, por exemplo, alguém que quebra uma perna. Não é isso. É alguém que tenha uma limitação de longo prazo, mas não é só uma limitação física. Pode ser uma limitação física, mental, intelectual ou até sensorial. E que, diante de alguma barreira, né, então a lei também define o que seja barreira. Barreira significa qualquer coisa, qualquer acontecimento, inclusive uma atitude de alguma pessoa, de algum grupo, que impeça a pessoa com deficiência a ter o acesso àquele serviço, àquele local, a uma mobilidade melhor, a uma vaga, por exemplo, num concurso público, né? Ou até uma vaga em um estacionamento. E aí, dentro do conceito de deficiência, você tem uma limitação de longo prazo, em caráter mental, físico, intelectual ou sensorial, e que, diante de alguma barreira, ela não consiga ter uma participação plena na sociedade em igualdade de condições com as outras pessoas. E a lei, ela fala de pessoa com deficiência, né? Como a gente acabou de falar do conceito de pessoa com deficiência, ainda existe algumas discussões sobre se é mais apropriado ou não usar o termo deficiência, mas esse termo vem já desde, pelo menos no Brasil, né, oficialmente desde 2009, com o decreto 6949, que promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, é uma convenção internacional, né, das Nações Unidas, e fala, né, no termo em inglês original seria disabilities, e aqui no Brasil disabilities é traduzido como deficiência. Então, é um termo apropriado internacionalmente, não é discriminatório, e serve, na verdade, pelo contrário, para que as pessoas deixem, né, algumas pessoas, claro, que são discriminantes, que usam da discriminação, do preconceito, deixem de ter esse tipo de preconceito e até a pessoa que tem a deficiência não tem o autopreconceito ou uma baixa autoestima. Então, usar mesmo a palavra deficiente para assumir
que é uma característica da pessoa, não necessariamente um problema, não necessariamente um defeito, mas apenas no sentido mesmo de desabilidade, uma limitação que a pessoa pode ter no sentido de poder participar nas atividades gerais da vida, né, cotidiana, da sua vida privada mesmo, e, né, também com a participação social. Então, só para falar de alguns pontos da lei, né? Nós temos alguns pontos interessantes da lei. Eu pretendo publicar no blog Forense Contemporâneo um texto com um detalhamento maior dessa análise da legislação. Mas só para citar alguns pontos, é interessante que, além desses conceitos que nós falamos de pessoa com deficiência, de barreira, a lei apresenta muitos outros conceitos, né? Então está sendo um costume muito legal, muito interessante do nosso Poder Legislativo no Brasil, colocar definições na legislação, para que nós, os leitores da legislação, os advogados, a própria população, os juízes possam interpretar melhor o significado daqueles termos. Muitas vezes são termos novos ou termos que têm um significado próprio para aquele contexto daquelas leis específicas, né? E fala também uma parte, né? Uma parte da lei fala sobre igualdade e não discriminação. Inclusive tem aí uma discussão mostrando que o novo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela acaba revogando uma parte do nosso Código Civil brasileiro naquela parte que falava que as pessoas com esse tipo de limitação mental, por exemplo, não tinham capacidade civil ou a capacidade civil era limitada. Agora não tem mais essa história de que uma pessoa com transtorno mental, com uma deficiência mental, não tem capacidade civil, né? Porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência dá a essas pessoas legalmente um estado de plena capacidade civil de participar da sociedade. Então é uma parte que está revogada do Código Civil brasileiro. A lei fala também do atendimento prioritário, que é uma parte muito importante, né, da proteção dos direitos da pessoa com deficiência. Então tem que ter mesmo prioridade de atendimento, e está aqui previsto expressamente nessa nova lei, nesse novo estatuto. Fala também de uma lista detalhada de direitos fundamentais, claro, repetindo muito do que a nossa Constituição Federal já dizia, mas é sempre importante também esse costume do nosso Poder Legislativo de repetir, né, de reafirmar os direitos fundamentais. Então fala dos direitos fundamentais à vida, à habilitação e reabilitação da pessoa, direito à saúde, educação, trabalho, né? Quem acompanha o canal Forense Contemporâneo sabe que eu estou sempre aqui tomando um café enquanto eu gravo, enquanto eu converso com vocês. E hoje, em homenagem às pessoas com deficiência, eu coloquei na minha caneca o símbolo da acessibilidade nesse tema aqui de transporte e mobilidade. Inclusive, a lei fala daquelas vagas reservadas, né, vagas reservadas em estacionamentos. E o mais interessante é que ali está expresso que tratam-se de vagas não só em espaços públicos, mas vagas de uso coletivo, de uso conjunto, em estabelecimentos particulares também. Por exemplo, um centro de compras, um shopping center, e faz uma remissão ao Código de Trânsito Brasileiro na parte que fala de multa, né, e pontuação na carteira, no caso de estacionamento irregular em vagas reservadas, sem a identificação apropriada do carro e sem que a pessoa tenha verdadeiramente essa necessidade. Então, mesmo em espaços particulares, quando é um estacionamento coletivo de um shopping center, por exemplo, existe a possibilidade de multa e se trata de uma infração grave, 5 pontos na CNH. Então, fica esse recado para que as pessoas se conscientizem, se difunda um respeito maior pelas preferências, pelas prioridades e preferências dadas às pessoas com deficiência, né? Nós precisamos ter, independente de estar previsto em lei, independente de ter multa, independente de ter pontuação em carteira, independente de qualquer coisa, nós precisamos ter uma atitude favorável
a essas pessoas. Então, não podemos fazer a nossa própria lei pessoal. Eu acho que isso está certo, eu acho que isso está errado. Nós precisamos ter uma consciência conjunta de que, por exemplo, no campo da mobilidade, aquela vaga é reservada a essas pessoas. Então, não utilize essas vagas. Não adianta falar que ninguém está usando, é rapidinho, eu paro ali, depois eu saio. Não, é uma vaga reservada, porque a qualquer momento ela pode ser utilizada por alguém que precisa. E essas pessoas realmente precisam dessas vagas. E não se trata só de vagas, né? Se trata de todo tipo de superação do que essa lei chama de barreiras. Barreiras que impedem as pessoas com deficiência participarem plenamente da sociedade. Mais duas coisas que eu quero destacar nessa lei, porque é uma lei de 127 artigos, né? Não dá para falar num vídeo curto sobre os 127 artigos, mas eu quero destacar duas coisas. A criação por esse estatuto de novos crimes, tá? São novos crimes relacionados ao contexto das pessoas com deficiência, né? Então, dois desses crimes que eu posso destacar aqui é o crime de discriminação contra essas pessoas, né? Tornou-se um crime expressamente previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, e o crime de abandono da pessoa com deficiência em instituições de saúde, né? Quem nunca ouviu falar do abandono de pessoas com deficiência ou transtornos mentais em hospitais psiquiátricos, por exemplo, né? Achando que deve, em vez de fazer um tratamento e reintegrar a família, reintegrar a sociedade, a pessoa, larga, né? Desculpem o palavreado, mas largam a pessoa como se fosse alguma coisa descartável. Então, a lei colocou isso como crime, o abandono das pessoas com deficiência em instituições de saúde. Uma outra curiosidade, uma outra coisa interessante que essa nova lei trouxe, foi o atendimento domiciliar de serviços públicos. Muitas vezes a pessoa com deficiência não tem condições de comparecer a um órgão público para ter aquele serviço que ela precisa. Então, se for necessário, se realmente a pessoa não tiver condições de comparecer, ela pode solicitar que o órgão público, um representante daquele órgão público, vá até a casa dessa pessoa, vá até a residência dessa pessoa para prestar aquele serviço. Ou possa dar uma procuração, constituir um procurador, para que esse procurador, em nome dela, vá buscar esses serviços públicos, tá? Então, isso daí é mais uma inovação interessante dessa lei, que torna as coisas mais fáceis, mais acessíveis para as pessoas com deficiência. Então, esse foi mais um vídeo do canal Forense Contemporâneo. Espero que vocês estejam gostando do canal. O canal está ficando cada vez melhor por causa da sua participação, por causa da sua audiência. Então, inscreva-se no canal e continue acompanhando os nossos vídeos.